Aprendizagem com as provações. Hoje analisaremos a primeira parte da justificativa número 66, para que ocorram provas em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que transformemos nosso caráter e nossa personalidade, passando de pessoas más a bem-intencionadas, arrependidas dos males praticados. Há muita maldade no coração de muitas pessoas. Isto precisa ser eliminado. Nada como o fogo de algumas dores e aflições para purificar esse ouro que nós somos. Versículo bíblico aplicável ao tema. Nisto sereis provados. Não saireis daqui enquanto o vosso irmão mais novo não chegar. Enviai um dentre vós que o traga aqui, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade em vós, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. José prendeu a seus irmãos juntos por 3 dias. Gênesis 42, 15 a 17. O pecado colocou o ser humano em uma condição deplorável em termos de caráter. Deus nos criou perfeitos e totalmente destituídos de más intenções para com nossos semelhantes. Não havia em Adão e Eva, antes de caírem nas ciladas do inimigo, o que em teologia chama-se natureza pecaminosa. Essa propensão ao pecado foi herdada daquela infeliz queda, e hoje há em nós essa natureza que deve ser combatida na força do Senhor. O apóstolo Paulo refere-se a essa força negativa que há em nós quando manifesta sua preocupação com a tendência a cair em pecado. Diz ele: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7, 17 a 21. Essa é a nossa grande luta, ou seja, trabalhar arduamente para ter Jesus no coração e na mente, de forma que, por sua força e amor, a natureza pecaminosa seja vencida a cada momento da nossa vida. Fortalecer essa natureza espiritual significa fazer enfraquecer a natureza pecaminosa. Os irmãos de José haviam sido incitados a odiá-lo, porque alguns fatores os levaram a alimentar mais sua natureza pecaminosa que a espiritual. E a mais importante causa da geração desse ódio foi a preferência explícita de Jacó pelo filho José. Isto deve nos levar a refletir no fato de que nós mesmos criamos as condições para que nossa natureza pecaminosa se fortaleça, quando desobedecemos a Deus. Jacó jamais poderia privilegiar um filho em detrimento de outros 11. Ora, é óbvio que isso criaria todas as condições propícias a se incentivar o ódio pelo filho mais amado. Assim, que sejamos mais prudentes e humildes para reconhecer que a desobediência sempre traz mais dores e aflições à nossa existência. No caso desses homens, um pecado que uma pessoa produziu, Jacó enaltecendo a José mais que a seus demais filhos, levou-os a alimentarem e manifestarem outro pecado. O Senhor espera que tenhamos clareza de mente para poder discernir em nosso caráter essas fragilidades e que possamos estar sempre em sua presença, rogando a Deus que nos transforme a cada dia em pessoas melhores, que sejamos mais dignos de representar o seu santo nome em toda a nossa existência, temendo a Deus e amando-o sobre todas as coisas.
bem como amando aos nossos semelhantes, como a nós mesmos. No caso específico dos irmãos de José, temos aí um clássico exemplo de comportamento a ser evitado a todo custo. Afinal de contas, alimentar o ódio contra alguém da própria família, por mais que haja elementos que nos incentivem a isto, não é algo que deva fazer parte do nosso dia a dia. Esses homens não eram totalmente ignorantes quanto ao certo e ao errado. Sabiam que havia possibilidade de se reverter tal quadro negativo na família. Poderiam, por exemplo, 1. Realizar uma reunião de todos com o pai, cobrando energicamente dele que fizesse cessar o tratamento diferenciado de Jacó para com José e a consequente desconsideração para com os demais filhos, sendo que os argumentos poderiam ser expostos de forma aberta, ressaltando na mente de Jacó os perigos desse seu comportamento para com o futuro da família. 2. Fazer preparações especiais para essa ou essas reuniões de conscientização de Jacó através de oração e jejum, rogando a Deus que operasse em seu pai a tão necessária transformação. 3. Conversar com José, que era um jovem exemplar e temente a Deus, para que ele também alertasse a Jacó no sentido de evitar esse seu comportamento. 4. Acolher bem a José, que aliás não era culpado pela situação em que chegou o relacionamento do pai com os demais filhos, para tentar despertar a simpatia do pai, fazendo-o entender que todos os filhos merecem o mesmo respeito e a mesma consideração. 5. Mudar possíveis comportamentos nocivos que eles mantinham e que poderiam estar levando o pai a entristecer-se com eles e a evitá-los, quem sabe. 6. Estreitar o relacionamento com o pai, evitando afastamentos e dispersões que poderiam sim estar criando uma situação de repulsa entre ele e os seus filhos. Não se está afirmando que esses filhos não tenham tentado esses procedimentos, mas, tendo em vista a atitude que tiveram para com José, é muito provável que não tenham efetuado essas tentativas amistosas de solucionar o problema. Os filhos de Jacó tinham ainda que conviver com outra dificuldade de relacionamento familiar. As mães, mulheres de Jacó, também conviviam em meio a sérias dificuldades relacionais, pois não se davam bem, e isto foi gerando todo um contexto de dispersão familiar, o que culminou nos crimes cometidos pelos filhos contra José e Jacó, que são ignorar a autoridade do pai, premeditar ataques contra José, jogá-lo em um poço profundo, vendê-lo como escravo, simular a morte de José por meio de ataque de feras do campo, mentir para Jacó informando da suposta morte de José e ainda manter a farsa por muitos anos, ignorando a dor pela qual passava Jacó. Amanhã concluiremos a análise desta justificativa divina para a ocorrência de provações. Por favor, compartilhe com muitas pessoas esta mensagem.